Fala, Rafa, fala, André, beleza? Passando aqui para fazer uma análise com vocês aí do Rally de Erechim. Aqui na coluna 1, sistema Kraken, né? Aqui na coluna 1 a gente tem o PC, tempo ideal, a passagem de vocês, a pontuação considerando os dois melhores dataloggers. E aqui a gente tem o datalogger 1, que é um Samsung, representado aqui no mapa pela linha verde. E precisão média dele de 3.9 metros. O datalogger 2 é um Redmi, precisão média 5.9, cor azul, linha azul. E o 3 é o GPS da Compass. Né? Ele não tem a precisão, informação de precisão, ele não traz, porque é um aparelho mais antigo. Então, pegando aqui o PC1, vocês estavam muito bem no PC1, 2 pontos, os celulares marcaram a mesma pontuação, e o datalogger, né, o GPS da Compass, marcou 4. O que o sistema faz? Ele pega os dois melhores dataloggers, soma eles e, ele analisa os três aparelhos e pega os dois melhores. No caso aqui, pegou 2 pontos aqui, 2 pontos, ele trouxe 2. Pegar o PC seguinte aqui, ó, 4.319, ele trouxe esse cara aqui. Você vê que os aparelhos estavam de forma consistente, né? Esse aqui deu 4 pontos de diferença. O que aconteceu aqui, ó? Vocês tiveram problema aqui na curva, né? Aí que ficou o registro do problema que vocês tiveram. Então, de lá para cá, atrasou bastante. Acima de 10 minutos, ele não marca a pontuação. Então, aqui nem cabe análise, né? Eu entendi que vocês não conseguiram recuperar o tempo, mas eu achei estranho. A não ser que vocês tenham ido direto para a etapa 2. Aí vocês vão saber depois me dizer. Aqui, início da etapa 2, as 3 linhas andando junto, né? Então aqui já dá uma diferençazinha considerável, né? 6 pontos de um aparelho para outro. Aqui ele já fica mais consistente, começa a ficar consistente, mas ele considerou esses dois aparelhos, que no caso é o Samsung e o Redmi. Ele acabou descartando o Compass. Olha só que interessante aqui. É que são poucos dados para analisar, né? Mas os dois celulares praticamente com o mesmo tempo e o Compass com 9 pontos de diferença. Também muito próximo um do outro. Mas claro, vocês têm poucos dados aqui para analisar na primeira etapa. Indo para a segunda etapa, passando. Vamos ver esse cara aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo. As linhas estão boas, a precisão 1.8, 3.8, esse aqui é o Compass, ele não traz, mas tá bem parecido os tempos, né? Tá bem consistente, assim, achei bem legal, comparado com os outros aparelhos, tá bem interessante. Aqui já tem 3 pontos de distorção, aqui a gente tá, é a saída do rio, né? É um dos últimos PCs, vocês vinham aqui e passaram depois do rio com 3 segundos e 6 décimos de atraso. Olha só como é que é feito a contagem dos pontos. Cada setinha aqui representa 1 segundo. Ó, vou clicar em cima, deu 17 horas, 14 minutos e 3 segundos. A setinha seguinte, da linha azul, 4 segundos. E assim por diante, amarelo, 3 segundos, aqui, 4 segundos. Então o sistema enxerga a posição de vocês, segundo a segundo, descobre a velocidade, no caso aqui 54, daí tem-se o tempo pela distância e divide por 10, para achar o tempo em décimo de segundos que vocês cruzaram essa linha do PC. Esse é o sistema de interpolação que os sistemas de apuração utilizam. Então, aqui está o registro. Ó, esse último PC, todos os aparelhos cravaram a mesma pontuação. De forma geral, esses aparelhos celulares de vocês aqui estão bons e tiveram uma consistência muito boa. Beleza? Qualquer dúvida, vamos chamando aí. Fala, Muda. Fala, lindo. Beleza?
passando aqui para mostrar para vocês aí a análise do sistema da Kraken de apuração, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem a coluna do PC, o tempo ideal, o tempo de passagem de vocês, os pontos perdidos, considerando os 2 melhores dataloggers. Vocês estavam com 4. Vamos lá. O D1 é o Compass, representado pela linha verde aqui no mapa. Então, a linha verde é o GPS da Compass. O D2 é um Samsung, linha azul, precisão média 2,1 metros, bem legal. O Compass não tem precisão, tá? Ele não tem essa informação, só os celulares mesmo. Aqui o D3 é outro Samsung, e depois teria que ver qual deles é o modelo, né? Pelo código aqui não sei identificar qual que é. Precisão de 5,6 metros. E o D4, outro Samsung, precisão de 1,6 metros. Precisão média, cor roxo, tá? Então, vamos pegar o primeiro PC aqui dentro da pistinha. Essas setinhas aqui são os nós que mostram o tempo de passagem de vocês. Então, eu cliquei aqui nesse nozinho da linha verde, ele mostra ali o tempo. Meio-dia, 21 minutos, 54 segundos. O nó seguinte, 55 segundos. E assim por diante. Todos os nozinhos são os segundos. O sistema pega o segundo anterior e o posterior ao PC, acha a velocidade pela posição geográfica de vocês e divide por 10 para achar o tempo em décimo de segundo. Então é assim o sistema de interpolação da apuração de todos os sistemas de apuração do rally de regularidade. Então aqui a gente tem o PC1. Vocês tiveram problema lá dos 20 segundos, né? Aí vocês vão poder ver com calma depois no vídeo, passando PC a PC, enfim, dá para fazer uma análise. Aqui tem um problema, PC11. O que aconteceu no PC11? PC11, vocês estavam vindo aqui no deslocamento para entrar na pista e o raio do PC estava muito grande e pegou vocês lá, de forma adiantada. Pegou 1027 ali. Faltou uma análise mais cuidadosa do apurador para ele reduzir o raio para evitar isso. Isso aconteceu com mais competidores também. Mas como a gente tem outros dataloggers, ele acabou não relevando isso aqui, né? Mas teria que ter reduzido o raio. Aqui, ó, a gente tem um PC perdido. O que aconteceu aqui, ó? Isso é lá na segunda pistinha já. São duas passadas nessa reta aqui, ó. E a linha amarela, tá vendo aqui, ó? A linha amarela, ela tá aqui, ó. Ela deveria estar junto com essa outra linha amarela, ou bem próxima aqui, ó. Dentro dessa faixa aqui. Só que a linha amarela foi lá fora, ó. Ela veio aqui, enquanto a outra linha amarela tá aqui. Então, isso é uma distorção, um problema que deu no GPS desse aparelho. Desse cara aqui, ó. Ou melhor, desculpa, desse aqui, da linha amarela, Samsung aqui. Ele estava com uma precisão boa, mas aqui ele deu uma engasgada. Se vocês olharem assim, ó, os tempos estão bem parecidos, né? Um com o outro, ó, eles estão de forma até consistente, né? Passando o mouse em cima, ele mostra a precisão de cada aparelho. E assim a gente vai. Vai indo. E aqui no final tem outro PC perdido. Aqui a linha roxa deu uma engasgada também, né? Você vê que as linhas vêm e esse aparelho aqui ele deu uma engasgada. É difícil dizer o motivo, né? Mas acontece. O bom é que a gente tem outros aparelhos que podem suprir essa falha. Isso é bem importante. Então a gente tem aqui a soma dos pontos, né, de cada datalogger. O sistema vai pegar os 2 melhores dataloggers e vai pegar o melhor resultado dos dois. Então, por exemplo, aqui 223 e 227. Ele pegou qual? O 223. Aqui o 230. Ele vai analisar somente esses dois, porque esses outros dois aqui foram descartados. Outro PC perdido aqui, vamos ver. Aqui, ó, a linha amarela, ele passou fora da faixa. Aqui daria para o apurador dar uma aumentada no raio para poder pegar também, né? Faltou um pouco de atenção em algumas coisas aí. E assim por diante.
Aí chega lá embaixo, 13.120, 13.187, muito próximo um do outro, né, esses dois aparelhos aqui, ó. Então, que é o GPS rastro e o Samsung XSM X115. Beleza? Outra informação, essas bolinhas brancas são as referências que estão na planilha. Beleza? Fala, Rafa. Fala, Thiago. Beleza? Passando aqui para mostrar para vocês o sistema da Kraken de apuração. A gente tem aqui a coluna 1 com os PCs, o horário ideal, o horário de passagem de vocês, a coluna com a pontuação, considerando a análise dos dois melhores dataloggers. Vocês tinham 3. Então vamos lá. Datalogger 1 é um Samsung, representado aqui no mapa pela linha verde. O Datalogger 2, que é o GPS da Compass, pela linha azul. E o Datalogger 3, que é o Motorola G9, linha amarela. Precisão média 11.4, muito ruim desse aparelho. O Compass não tem a informação de precisão, isso é, todos têm essa característica, né, por ser um aparelho mais antigo. E o Samsung com precisão média de 3.8 metros. Bom, vamos pegar aqui o primeiro PC, né? Lá dentro da pistinha, a gente está aqui, ó. A linha vermelha é o PC, esse nozinho aqui representa o horário segunda a segunda. Então, se eu clicar nele, ele abre aqui, ó. Passou 12 horas, 25 minutos, 15 segundos. O nozinho seguinte, 16 segundos. A linha verde é a mesma coisa, 14 segundos, 15 segundos. 14 segundos, 15 segundos. Ele mostra a velocidade desse ponto também. O sistema, ele pega a posição que você está nesse ponto, com esse ponto, descobre a velocidade, divide por 10 e acha o tempo, que é o sistema de interpolação utilizado por todos os sistemas de apuração. Então, essa é a característica do sistema de apuração. Vamos pegar esse cara aqui, ó, tomou 630. O que aconteceu aqui? Ó? Isso aqui já é uma falha do apurador. Ele considerou a passagem dessa linha aqui. Ó. Isso aqui é lá na pista da Super Prime. Ele teria que ter reduzido um pouquinho o raio, porque ele acabou pegando essa primeira passada aqui. Eu acho que é a primeira, não tenho certeza agora. Ou a segunda passada. Eu acho que é a segunda. Então ele pegou a segunda passada considerando a primeira, né? Então esse aqui foi um erro. Então ele deveria ter descartado isso aqui ou corrigido. Aqui temos um PC perdido, vamos analisar. Já é na segunda pista. Olha só onde é que está a linha amarela. Ó. Essa linha amarela, ela devia estar junto com a linha verde e azul. Ó. Mas olha onde é que ela está. Isso aqui é o celular, o Motorola G3. Então, o Motorola, esse aparelho está muito ruim para ser um datalogger. Daí ele não pegou. Então, acabou perdendo o PC. Aqui, daí a gente vai indo. De forma geral, os aparelhos ficam mais ou menos consistentes, com a diferença de 2 pontos, em média, né? Mas esse aparelho aqui não foi considerado, né? Porque a precisão é bem ruim, ó. Aqui, o aparelho da Samsung, precisão de 3.8 metros. E assim vamos. Aqui temos mais um PC perdido. Aqui deu um apagão no track dele, ó. Ele distorceu, ele parou de marcar aqui e voltou lá na frente. Então, não conseguiu calcular o tempo. Vai indo. Depois, com o vídeo, vocês podem pausar e analisar, né? No final, o aparelho da Compass e o celular ficaram com os tempos próximos, né? O celular até teve um tempo na soma melhor. Isso na etapa 1. Indo para a etapa 2, a gente tem aqui já tem uma diferença grande, né? De 6 pontos no PC, 2 pontos, 9 pontos, bastante coisa. O celular está com uma pontuação melhor, né? E assim por diante. Vamos indo. Aqui deu um atrasinho.
algum atraso aqui, e aí foi refletir aqui no PC aqui na frente. Bom, aqui acho que vocês tiveram um problema do pneu, né? Então, aqui a linha amarela distorceu. Aqui teve um problema no pneu, ó. Dá para ver que vocês ficaram parados aqui um tempão. E aqui tem um PC perdido, né? Daí analisando aqui é uma passagem do rio. Vocês, em vez de passarem por dentro do rio, claro, para ganhar tempo, foram direto pela ponte. Esse PC aqui era um PC de passagem, que era uma média de 4 por hora. Vocês acabaram passando pela ponte e perderam esse PC. E assim vai. Então, aqui a gente tem 44.216 contra 44.252 pontos. Então, a análise que eu faço é entre o celular e o Compass. Não ficaram tão distantes, mas existe uma distorção aí. Beleza? Então, fica a análise. Qualquer coisa, podem me chamar aí. Um abraço. Fala, Zé. Fala, David. Beleza? Passando aí para mostrar para vocês o sistema de apuração da Kraken, né? Então, vamos lá. Aqui a coluna 1 mostra os PCs, o tempo ideal de passagem nessa coluna, a passagem efetiva de vocês, a pontuação, considerando um dos dois melhores dataloggers. O D1 é o datalogger do iPhone, com a precisão média de 2,8 metros. E aqui no mapa ele está representado pela linha verde. Tá? Então a linha verde é o iPhone. O D2 é o Poco, celular, precisão média de 3,9, linha azul. E o GPS da Compass, cor amarela. Ela não traz a informação de precisão, porque é um aparelho mais antigo, ele não tem essa informação. Então vamos pegar PC aqui. Ó. Primeiro PC dentro da pista, tá? O iPhone aqui mostrou 25 segundos de atraso, o outro também, e aqui 25,5 segundos de atraso. Então eles estão mais ou menos parecidos, né? A gente vai analisar aqui PC a PC, ó. Esse aqui já dá uma distorção, né? 311 para 316 são 5 pontos, aqui já ficou todo mundo igual. Aqui variou de 3 pontos, 2 pontos. O que ele analisou? Ele pega os dois melhores resultados, né? No caso aqui do PC1, 250 e 252, ele carregou qual? 250. Tá? Esse aqui ele descartou, ele não considerou a apuração desse aparelho aqui, porque na análise geral ele foi o pior aparelho. Então ele pega os dois melhores, vê quem teve a menor pontuação e joga para o resultado. E assim vai indo. Eu vou passar aqui no vídeo, depois vocês podem dar pausa e analisar com calma. Então aqui também está tudo, até está muito parecido, né, a pontuação. De vez em quando tem uma distorçãozinha de 2, 3 pontos, mas enfim, ele está mais ou menos parecido. Esse aqui distorceu 4 pontos, ó. Mais ou menos. Vamos pegar esse cara aqui, ó, esse PC, no meio da floresta lá. PC 141, precisão de 2 metros, precisão de 3,8 metros. Esse aqui não tinha precisão, ele não tem a precisão, ele mostra aqui. Aqui, cada nozinho desses representa 1 segundo. Então aqui ele está mostrando que vocês passaram as 3 horas, 3 minutos e 36 segundos. E aqui 37 segundos. O sistema ele interpola, ou seja, ele pega esse ponto com esse ponto, ele vai descobrir a velocidade de vocês, vai achar o horário e vai dividir por 10. Esse é o sistema de interpolação que todos os sistemas de apuração utilizam. Ele pega um ponto antes e depois, na passagem do PC, divide por 10 para achar a pontuação de vocês. É assim que o sistema funciona. Então, cada nozinho representa um ponto. Deixa eu ver aqui. A bolinha branca representa o número da referência. Ok? Então, aqui no final da primeira etapa, a gente tem uma pontuação muito parecida. Das que eu vi até agora, a que mais se aproximou de pontuação total, né, entre os 3 aparelhos.
teve uma diferença grande aqui de 100 pontos, né? Mas perto de outros aparelhos até ficou interessante. Aqui a gente começa a segunda etapa. Então, aqui a gente encontra um PC perdido. Vamos ver o que aconteceu? Ó, a linha azul, que é o aparelho Poco, ele deu um apagão aqui, ó. Ele registrou esse tempo aqui, depois ele foi registrar só lá na frente, ó, 14 segundos depois. Então, 14 segundos depois. Então, ou seja, ele não conseguiu calcular o tempo de passagem aqui. Ficou estranho isso aqui. Deve ter acontecido algum problema no celular. Aqui, a gente está indo para frente e tal. E a gente chegou aqui num problema. Olha só. A linha amarela simplesmente sumiu, que é do GPS Compass. Ele morreu aqui, ó. Dá a impressão que o aparelho acabou a bateria do aparelho. Então ele parou a 5 horas e 5 minutos. Essa é a impressão que eu tenho. O que salvou foram os celulares. Então o celular, os dois continuaram gravando e a gente teve o resultado. Se a gente dependesse somente do GPS, poderia ter dado problema, né? E os aparelhos aqui eles estão com os tempos praticamente idênticos, né? Vocês estão vendo? Na parte final aqui, ó. Tudo igual, né? Isso é muito bom. Então, queria trazer para vocês essa análise aí, né? E dúvidas ficam à disposição. Fala, Rochel. Fala, Cacu, beleza? Passando para mostrar para vocês aí o sistema da apuração da Kraken. Vamos lá. Aqui a gente tem a coluna com o numeral do PC, o tempo ideal, o tempo de passagem de vocês, os pontos obtidos com a menor pontuação, analisando os 3 dataloggers de vocês. A gente tem aqui o D1, representado pela linha verde aqui no mapa, que é o Samsung, e ele traz a informação de precisão média de 2,7 metros. O D2 é a linha azul, que é o iPhone, precisão média 2,9 metros. O D3 é o rastro da Compass, pela linha amarela, ele não traz a informação de precisão, por ser um aparelho mais antigo. O sistema ele analisa os 2 melhores dataloggers, somando a pontuação final. Tá? Depois eu mostro ali para vocês. No caso, ele considerou o D1 e o D2 para análise da pontuação de vocês. Então, aqui a gente tem aqui mais 1 e menos 2, ele carrega a pontuação menos 1. 13 e 17, ele carrega o 13. Se eu parar o mouse em cima, ele mostra a precisão em cima de cada PC. Então, aqui é a pistinha, né? A gente tem o primeiro PC, e esse nozinho aqui representa o segundo. Se eu clicando em cima do nó, ele me dá o tempo de passagem de vocês nesse nó. 18 minutos e 14 segundos. O nó seguinte, 18 minutos e 15 segundos. O sistema, ele interpola isso, ele pega esse ponto com esse ponto, acha a velocidade, divide por 10 para mostrar o tempo de vocês aqui, porque é décimos, porque a gente trabalha em décimos de segundo. Esse sistema chama interpolação e é usado por todos os sistemas de apuração. E a linha vermelha, então, aqui é o PC, né? Então, eu vou passar aqui, depois vocês podem analisar depois no vídeo, né? Passando com calma. E aqui a gente, por exemplo, tem um PC que teve um atraso de 20 segundos, mais ou menos. Aí a gente vai ali e olha o que aconteceu. Aqui dá a impressão que vocês deram um ré, ó. Logo na saída da pista, da segunda pista, reiniciava a prova, tinha um deslocamento, reiniciava a prova, aqui parece que vocês deram um rézinho e acabou atrasando aí, uns 20 segundos. Eu vou para frente. Analisando assim, rapidamente, os tempos são próximos, né? Varia, ó, 0, 2, 3, 1, menos 1, 0. De forma geral, eles estão próximos, né? Muitos parecidos. Aqui tem um atraso grande. Vamos ver o que houve. Esse é 41. Sim, teve um atraso aqui, não consegui identificar o motivo. Ele mostra a velocidade do momento, né? Então ali, ó,
58 por hora e tal. Vinha recuperando o tempo. Vamos para baixo. Aqui teve outro atraso. Então aqui eu me lembro que tinha a ponte. Vocês passaram a ponte e não entraram à direita, né? Depois tinha que subir à esquerda. Então aqui pegou o atraso de vocês. E assim por diante. Vamos lá. Aqui tem um PC perdido, vamos ver. Aqui teve uma distorção da linha, ó. Então, se o apurador ele tivesse feito uma análise um pouquinho mais de calma, ele teria aumentado esse raio do PC para pegar essa passagem aqui. Então, ele poderia estar contabilizando, né? Mas como o sábado foi muito corrido, ele não teve essa calma aí para fazer essa análise. Faltou realmente um pouquinho de tempo aí para a gente fazer essa análise toda. Aqui nos adiantos. E aqui tem a soma geral, ó. Pegando os dois aparelhos celulares, né, o Samsung e o iPhone, a pontuação deu mais ou menos parecida. E aqui a gente tem a soma considerando os melhores data logs, que foram esses dois aqui. A gente vai para a terceira etapa, né? Também tem algumas distorções, ó. 10, 10, 8, não é tanto. 10, 12, mas eu te diria que são muito parecidos, né? Aqui tá mais ou menos parecido também. A diferença que eu percebo assim, em torno de 1 a 3 décimos, né? Conforme o local. Aqui no final, depois a gente tem um atraso na saída do rio. Saída do rio, 114, 112, 114 e assim por diante. E aqui a pontuação de cada. Tu vê que entre o celular e o aparelho da Compass deu 50 pontos, que representa 5 segundos, né? Agora, é aquela coisa que a gente não consegue precisar assim, qual que é exatamente o que é o mais correto, né? Na nossa avaliação é aquele que tem a melhor precisão. Porém, a gente não tem essa informação no Compass, mas ele está aqui. Então é bacana para analisar essa parte. Beleza? Um outro detalhe é que essas bolinhas brancas representam o número da referência na planilha. Então, para vocês também identificarem aí a posição de vocês e o PC. Tá bom? Oi, Beto, Betinho, tudo beleza? Passando para mostrar para vocês aqui o sistema de apuração Kraken, né? Fiquei devendo aí para a galera. Então, a gente tem aqui o número do PC, o tempo ideal da passagem de vocês e a passagem real, considerando o melhor datalogger. A coluna com a pontuação obtida pelo melhor datalogger. O D1 é o datalogger da Compass, representado aqui no mapa pela linha verde. E ele traz a informação, o sistema traz a informação da precisão. Só que o Compass não tem essa informação. Já o celular, né, aqui o Motorola, ele é representado pela linha azul, precisão média de 2,1 metros. É uma precisão bem boa. Então vamos olhar PC a PC. Primeiro PC aqui dentro da pistinha, tu vê que as duas linhas estão bem próximas uma da outra, né? É um bom sinal. O Compass marcou 3 pontos e o celular marcou 1 ponto. O sistema carregou 1 ponto. E assim por diante. Então, PC a PC, então, esse aqui é o datalogger e aqui o celular. A gente tem uma situação aqui, ó, por exemplo, um PC perdido. O que aconteceu? Lá na pista, na segunda pistinha, as linhas ficaram bem estranhas, né? E aqui, o PC 16, ó, que é esse cara aqui, esse aqui é o raio do PC, a linha azul, que é o Motorola, ele não pegou. Então ele ficou um pouco distorcido, né? Acho que ele chegou no reflorestamento. A linha verde também não está muito boa ali no reflorestamento. Alguns competidores, essas linhas ficaram melhores, outras assim um pouco distorcidas. Então teve uma certa distorção aqui dentro dessa área da segunda pista. Mas aqui de repente faltou
de repente um pouco de calma para o apurador pegar e esticar um pouco o raio para poder também pegar esse cara aqui, né? Ó, aqui esse PC, menos 376. A mesma situação na pista, ó, é o PC 19, que está aqui. Tu vê que ele passou a linha aqui, ó, e o PC não pegou. Se o apurador vai lá e corrige, ele já pegaria. Então, como foi muito atropelado lá aquela noite lá da apuração, algumas falhas aconteceram. Mas, de forma geral, dá para dizer que está bem próximo, né, a pontuação. Ó. Vem aqui, menos 2, 1, 7, 7, 4, 3, 5, 3. Ele vai pegando sempre o menor, né? Então aqui, menos 3, menos 5, ele pegou qual? Menos 3. E assim por diante. Aqui já abriu um pouquinho, ó, 5, diferença de 5, ele pega o menor. E assim por diante. Eu vou passar rápido, depois no vídeo vocês podem analisar com calma. Vamos indo, passando. Bom, aqui ele traz a pontuação total do aparelho Datalogger e aqui do celular. Claro, aqui tem um problema de não pegar o PC e tal, mas ele, no final das contas, o que ele considera é isso aqui, ó, a menor pontuação entre os dois. Etapa 2, aqui também teve uma distorção no início. A linha verde e azul, elas não estão dando muito bem juntas, né? É uma área de floresta, de repente ele apanha um pouquinho mais aqui o GPS. Essa é uma análise que a gente está fazendo antes que a gente não tinha, né? A gente não conseguia enxergar no outro sistema de apuração. Vamos indo. Aqui eles estão dando parecidos, né? Zerados e tal. E assim por diante. Esse aqui é a saída do rio. Aqui entrava no rio, cruzava o rio, praticamente idêntico os dois aparelhos. A pontuação ficou bem parecida, né? Já não teve uma grande diferença. Por último, eu queria mostrar para vocês esses nozinhos aqui representam o tempo de passagem de vocês. Então, esse primeiro nó está com 7 minutos e 2 segundos e o segundo nó 3 segundos. Percebeu ali em cima? Aqui, ó, o azul 2 segundos, 3 segundos. O sistema ele pega de segundo a segundo, ele calcula a distância, acha a velocidade e divide por 10, que é a questão dos décimos de segundo. Daí ele, quando passa por aqui, ele encontra o tempo de vocês que joga para cá. O sistema de interpolação, que é um sistema usado por todos os sistemas de apuração. Beleza? Fala, Ramon. Fala, Fábio. Beleza? Passando aí para mostrar para vocês os resultados de Erechim, né? Então aqui a gente tem nessa coluna aqui os números dos PCs, o tempo ideal de passagem, o tempo real de passagem, a coluna com pontos obtidos na soma na análise dos dataloggers. Então a gente tem o datalogger 1 aqui, que é um Samsung, para vocês identificarem no mapa, é a linha verde, com a precisão média de 3,9 metros. O D2 é um iPhone, com precisão média de 3,3 metros. E o D3 é o Datalogger, que é o GPS da Compass, ele não traz a informação de precisão, porque ele é um aparelho mais antigo. Então a gente olha aqui, por exemplo, o primeiro PC, na pistinha, aí vocês têm aqui a linha vermelha do PC. Esse nozinho, cada nozinho que vocês estão vendo aqui representa 1 segundo. No caso, eu clicando aqui, ele vai me mostrar que vocês passaram meio-dia, 19 minutos, 16 segundos, precisão, velocidade instantânea. E aqui é o segundo seguinte. Então, aqui o segundo, 19 minutos e 15 segundos. E aqui vai estar o 16 segundos. Estou fazendo o cap bem em cima do... Aqui. 16 segundos, mas seria 16 segundos. Aqui 15, aqui 16. O sistema pega esse ponto com esse outro ponto, calcula a velocidade,
e o tempo, divide por 10 e joga para essa tabela aqui a pontuação de vocês. É assim que funciona em todos os sistemas, sistema de interpolação. Então, vamos passando o olho aqui, ó. Aqui a gente tem um problema, ó. 759 pontos de adianto. Vamos ver o que é. Aí ele traz aqui, ó. Lá na reta da pistinha, o apurador não se tocou e ele acabou pegando o deslocamento inicial de vocês aqui, ó. Vocês estavam estacionados aqui. Se eu tivesse diminuído o raio do PC, ele não pegaria esse adianto. Então, esse aqui é um problema, faltou uma análise um pouco mais cuidadosa do apurador. Mas, o que o sistema faz? Vocês tinham 3 aparelhos. Ele enxerga, ele analisa quais os 2 melhores. E os 2 melhores foram os 2 celulares. Depois eu vou mostrar o resultado final lá embaixo para vocês, mas independente desse problema, os 2 melhores foram os celulares. Então o sistema vai analisar PC a PC desses 2 aparelhos. Qual que teve menor pontuação aqui? 67 e 68. Ele carrega o 67. Aqui, 8 e 10, ele carrega o 8. Esse número que vocês estão vendo embaixo ali é a precisão do PC. Então, o celular nesse ponto deu 3.9, aqui deu 3.3. Aqui o atraso. Deu atraso ali na curva, os 2 pontos. Vamos indo para baixo, PC a PC. Vocês vão poder analisar que são muito próximos os tempos, né? Às vezes dá 1, 2 pontos, às vezes dá uma distorção um pouco maior, mas de forma geral a pontuação, elas são próximas. Aqui o GPS deu 3 pontos a menos, mas ele não foi considerado porque na soma geral ele teve o pior desempenho, né? Então ele analisa somente esses 2. E assim por diante. Depois no vídeo vocês vão poder pausar e analisar o PC-PC, né? Então vou passando aqui. Aqui, esse PC, vamos ver o que aconteceu. Teve um atraso, não sei o que houve aqui, ó. Parece que teve um... Vocês deram ré, pararam, deram ré, não sei exatamente o que aconteceu. Mas gerou um atraso aí de 51 segundos, que foi pegar aqui nesse PC do 142, ó. 142, que é esse cara aqui. Descendo, daí ele traz a soma geral, né, sem os descartes de cada aparelho. Então, o Samsung teve a menor pontuação, o iPhone teve uma pontuação até similar, e ele acaba analisando esses 2 aparelhos e carrega a menor pontuação entre os 2 aparelhos. Por isso que tem 1777 aqui. Beleza? Bom, prova 2. Aqui já deu uma distorção bem grande, ó, entre os aparelhos. Ele carregou 8 pontos e assim por diante. PC a PC. Aqui, acho que é a saída do Rio, né? Saída do Rio, teve um atraso. E aqui a soma geral, né? 339 contra 450 contra 443. Então, essa é a análise de vocês aí. Beleza? Qualquer dúvida, vai chamando. Oi, Sérgio. Fala, bonita, beleza? Passando aqui para mostrar para vocês o resultado, né, da etapa de Erechim. A gente tem aqui na coluna, esse aqui é o sistema Kraken de apuração, aqui a coluna 1 com PC, horário ideal, o horário que vocês passaram, a pontuação obtida, que foi levada para a classificação do dia. O D1 é o Datalogger iPhone, e ele tem a cor verde para vocês identificarem aqui no mapa. Ó. O D2 é o Redmi, precisão média 1.8 metros, a precisão média do iPhone 2.9 metros. Quanto menor a precisão, melhor. O D3 é o Datalogger, que é o GPS Compass, que é a linha amarela. Ele não traz precisão, tá? Essa informação o Compass não tem. Então, o sistema vai pegar os 2 melhores Dataloggers e vai ver quem teve a menor pontuação e vai jogar para cá.
Então, aqui a gente teve 5, 6 e 10. O que ele vai fazer? O D3 foi descartado porque teve a pontuação mais alta dos 3 aparelhos. Então, ele olha o D1 e o D2. Quem que teve o menor ponto? Aqui, ó, no PC1, 5 pontos. Então, ele passou aqui, ó. Uma coisa bem interessante, cada nozinho desses aqui é 1 segundo. Então, aqui, ó, representa. Vocês passaram meio-dia, 16 horas, meio-dia, 16 minutos, 15 segundos, com a precisão de 2 metros, velocidade. Se eu clicar no nó seguinte, ele vai trazer o segundo seguinte. E o sistema calcula a distância entre os dois pontos, descobre a velocidade, divide por 10 para achar o tempo de pontos perdidos. Então, é assim que funciona o sistema de interpolação dos resultados. Então, a gente vai passando PC a PC para vocês olharem com o vídeo, depois vocês podem olhar com calma, né? Vocês vão perceber que os tempos, eles mais ou menos se aproximam, né? A diferença existe, e esse datalogger aqui, ele teve uma discrepância em várias situações, ó. Vamos pegar aqui, ó. O datalogger é o amarelo, ó, que é o GPS da Compass. E ele ficou um pouco ruim. Aqui a gente tem um PC perdido, vamos olhar ele, ó. É o PC 21, que é esse cara aqui. O PC 21 vocês passavam 2 vezes, tá vendo a linha amarela aqui, ó? Só que houve uma distorção. Se o apurador tivesse aumentado o raio, ele pegaria. Mas o GPS ele não está tão bom. Ele acabou na primeira volta ok e na segunda volta distorcendo. Eu não me lembro agora se era a primeira ou a segunda volta essa aqui, uma das duas. Mas o amarelo é o GPS. A linha deveria estar em cima. Vocês podem ver que as demais linhas, a verde está bem em cima uma da outra. O azul está bem em cima uma da outra. E a amarela já abriu. Isso não é um bom sinal. E assim vamos para frente, ó. PC a PC. Se eu deixar o mouse em cima, ele mostra a precisão do PC. Ó. Por exemplo, esse PC aqui, precisão de 2 metros, precisão de 1,6 metros, muito bom. Todas as linhas andando junto, isso é um bom sinal. E assim por diante. De forma geral, teve uma consistência grande, né, entre os dois aparelhos celulares. Eu vou passando o PC. Vou passando para vocês podem analisar com calma no vídeo, né? No final, um celular somou 1115 e o outro 1116. E por causa daquele PC perdido, o GPS ficou com 7200. E aqui a soma com menor pontuação, considerando esses dois aparelhos. Aí, esse aqui é a prova 2. Prova 2, vamos lá. Ele continua abrindo, né? Pode ver que esse datalogger ele continua abrindo. Aqui a gente tem um atraso, vamos dar uma olhada. Um atraso de 14 segundos, eu não sei exatamente o que aconteceu. Acho que teve um atraso aqui assim, que foi refletir aqui na frente. Pode ser um trânsito, alguma coisa que vocês tenham pego no caminho. Vamos indo. Então, por exemplo, aqui, ó, tinha num aparelho tomou mais 3, no outro mais 1. Qual que ele carrega? O menor. Então, ele carregou o mais 1 para a pontuação de vocês. E aqui no final, a gente tem a passagem no rio, se não me engano. Isso. Passou no rio. Então, os aparelhos também próximos, né? 47, 48. Tempo de atraso. Para vocês verem a velocidade que vocês passaram aqui em torno de 50 por hora, 54 por hora, mais ou menos. 59. Cada nozinho, então, representa um segundo e mostra a velocidade e a precisão. Beleza? Então, daí, depois vocês dão uma analisada aí de forma geral. Um abraço. Oi, Dirceu, bolacha, beleza? Então, passando aqui para prestar a questão de contas aí, né, da apuração da prova de Erechim. Então, esse aqui é o aplicativo Kraken de apuração. A gente tem aqui o número do PC, o tempo ideal, a passagem de vocês, a pontuação somada, né, na classificação geral de vocês. O D1 é o datalogger, que é o GPS da Compass. É a linha verde, que vocês vão ver, depois eu vou mostrar melhor aqui.
e ele não traz a precisão, dado que já que o celular traz. Então, D1, linha verde, é o Datalog. O D2 é o Samsung, que o Bolacha estava usando, na cor azul, e a precisão média 1.5, uma excelente precisão. O D3 é o iPhone do Podrick, acabou não marcando nada, mas ele está aqui o registro, tá? Então, vamos dar uma olhada PC a PC, vocês vão poder analisar pelo vídeo que mais ou menos os tempos batem do celular para o GPS da Compass. E ele pegou os dois melhores aparelhos, no caso, esse aqui que é o Compass e aqui é o celular, e ele vê qual que tem a menor pontuação e traz para cá. Então, 6 e 2, 2 pontos. 9 e 10, 9 pontos. E assim por diante. Vamos indo, vamos indo. PC, PC. Se eu parar o mouse em cima, ele mostra a precisão do celular daquele PC, né? Então, nesse PC aqui, PC 37, ele está com a precisão de 2,5 metros. Vê que ficou praticamente idêntico à pontuação do GPS Compass. E assim por diante. Claro, depois vocês vão analisar com calma, né? Aqui teve um atraso. Vamos ver esse PC aqui. É interessante ver isso aqui, ó. Aqui teve acho que vocês passaram a entrada, voltaram, e o PC está aqui. Cada nozinho desses aqui é um segundo, olha. Eu vou clicar em cima, ele deu 13 horas, 24 minutos, 56 segundos. O próximo nozinho está aqui, ó, 57 segundos. E a pontuação de vocês, de todo mundo, é feita pela interpolação. O sistema pega esse ponto com esse ponto, acha a velocidade, divide por 10 e vê o tempo e joga lá em segundos, em décimos de segundo, né? Então é assim que funciona a apuração para todo mundo. Também mostra aqui a velocidade nesse ponto. E a mesma coisa para o pontinho verde. Eu clicando em cima, ele mostra a velocidade de vocês nesse exato ponto aqui. Vamos indo, vamos indo. Aqui menos 10, menos 14, né? Ele puxou menos 10. Então, o celular, ou melhor, o GPS, a cor verde, né? Ele trouxe 681 pontos. E o celular trouxe 664 pontos. Uma precisão bem bacana. E aí, na soma da pontuação, a menor pontuação ele trouxe para essa coluna foi 567. Agora, o que aconteceu na segunda etapa? Eu não sei dizer o que aconteceu, mas ele não gravou o celular, o Samsung do Bolacha. Então, vocês ficaram somente com o GPS na segunda etapa. Aqui ele voltou. Olha a linha azul, o que aconteceu? Ele deu um apagão lá no neutro. A linha azul é do celular, tá? Ele deu um apagão lá no neutro. E depois ele deu um suspiro de vida aqui. Ele apagou novamente. Olha só o horário dele aqui, ó. 16 horas e 37 minutos. Ele apagou e depois voltou lá no final, ó. Ele voltou aqui no final. Então teve alguma coisa muito estranha aconteceu com o celular do Bolacha. E o Compass ele se manteve. Essa bolinha branca é o número da referência, tá? E a linha vermelha é o PC. Então foi. Acabou, então, essa pontuação aqui, que ele acabou na segunda etapa, somando praticamente somente o GPS rastro. Beleza? Então, só para vocês terem uma noção de como é que funciona o sistema de apuração, dúvidas podem chamar. Oi, Giovanni. Vitor. Então, a gente está fazendo análise aqui da apuração de Erechim. Então, aqui a gente tem o número do PC, coluna tempo ideal, tempo de passagem de vocês, total de pontos perdidos, considerando os dois melhores dataloggers. A gente tem aqui, ó, datalogger 1, um pouco, que tem a cor verde, a precisão média
de 8,3 metros. O Datalogger 2, que é o GPS da Compass, ele não tem a precisão, pode ver, é a linha azul, ele não traz a precisão, é uma informação que o Datalogger não traz. E aqui a gente tem um Samsung, cor amarela, linha amarela, precisão média de 1,3 metros. Então, vamos dar uma olhada de forma geral aqui nos PCs. Vamos pegar aqui as situações diferentes. Ó. Esse PC aqui, o que aconteceu? Ó, 784. Ele acabou raspando no deslocamento inicial. E ele pegou. Isso aqui faltou uma análise mais criteriosa do apurador para diminuir o raio, para não pegar esse PC. Mas vocês não tiveram nenhum prejuízo, porque a pontuação foi menos 1. Aqui tem um outro caso. PC 6000. Essa linha amarela, ó, ele ficou fora. Então, como é uma área fechada, dá distorção. Também faltou um pouquinho de atenção do apurador, ele poderia ter aumentado o raio desse PC e ter validado a pontuação desse aparelho. Assim, vocês podem ver que a pontuação é muito parecida. Alguns pontos ele dá uma viajada aqui, né? Então, aqui é um exemplo, ó, precisão de 3.8, aqui é o GPS rastro, e aqui é o outro aparelho. Esse aqui tem uma precisão melhor, mas ele considerou esses dois aparelhos aqui, ó, o D1 e o D2. Qual que teve a melhor pontuação? O D1, então somou 2 pontos. E assim por diante. Aqui a mesma coisa, ó, pegou menos 1 do GPS e jogou para cá. E assim vamos. Aqui tem mais um de 6000, vamos ver. Aqui também. Ele passou dentro de um lago, né? Ficou um pouco distorcido esse aparelho da Samsung. Então, ficaria bem incoerente abrir aqui o raio, mas poderia se fazer como opção. Né? Vamos lá. Vamos indo. Então, aqui ele somou 12.000 pontos, né? Ele pegou 2 PCs. Aqui teve uma distorçãozinha. Esse aparelho aqui, né? Por pouco, ainda teve a melhor pontuação. Mas entre esses dois aparelhos, ele sempre pega a menor pontuação. Ok? Essa é a etapa 1. Etapa 2, continuando aqui. Precisão. Aqui passou adiantado. Na segunda etapa as coisas ficaram mais ou menos parecidas. Ó. Então ele também pegou dos dois aparelhos aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos pegar esse PC aqui. Teve um atraso aqui. Na saída do rio, ó. Passava o último rio lá, cruzava o rio e vinha aqui. Aqui eu clicando, ele mostra o horário, tá vendo? 17 horas, 10 minutos e 2 segundos. E ele pega o outro ponto aqui, 3 segundos. Então cada pontinho aqui é 1 segundo. E o resultado é feito pela interpolação. Ele pega esse segundo, menos esse outro segundo. Ele vê a posição, calcula o horário e a velocidade de vocês e gera a pontuação. Então cada nozinho desses aqui representa 1 segundo. E a velocidade, vocês estão vendo ali, ó, em torno de 60 por hora. 58. Aqui já está um pouco mais rápido. Você vê que em 1 segundo o quanto que incrementa de velocidade. Né? 66 para 58. Ok? Então só para vocês fazerem uma análise aí depois para vocês. Um abraço.